Fala pessoal, meu nome é Eris e hoje eu vou estar ensinando como criar esse efeito aqui de transição do lock entre duas meshes diferentes, e quando você renderiza ela cria aquele efeitinho de luz direcional. Olha só, bem legal. Então vamos começar. Primeiro de tudo tem uma cena aqui, né, que tem um empty, que eu chamei ele aqui de ref, né, e eu tenho aqui uma estátua que eu coloquei dentro de uma collection chamada Ator 1, e eu tenho aqui uma outra collection, que é o Ator 2, que é a outra estátua. Ambos com um shader muito simples, tá vendo? Que é só pra gente testar para criar. Então, a gente precisa pensar esse desenvolvimento em três partes. A primeira parte é a função de material, que ela vai ter tanto a máscara quanto o brilho, né? Para quando a gente interseccionar essa esfera, ela marcar nessa região e sumir com essa aqui. Enquanto que no nosso outro modelo, né? O nosso outro modelo, cadê? E aqui no nosso outro modelo, o que a gente precisa? A gente precisa de uma outra máscara aqui, só que com o alpha aqui, para ele, né, ir construindo, né? Então, um precisa ser o oposto da outra. Então, vamos começar. E a última parte, né, é a produção, a pós-produção. É bem simples de fazer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a posição desse carinha aqui. Para pegar ele, a gente vem aqui, ó, Input, Test Coordinates e escolhe Ref. Se a gente vem aqui, ó, eu estou podendo fazer isso aqui porque eu estou com o Node Wrangler ativo. Então a gente vem aqui, ó, Node, e marca essa opção aqui. Então, aqui com o objeto ativo, a gente precisa agora gerar uma máscara a partir dele. Eu vou usar uma operação matemática aqui, Conversor, Vector Math, a gente vai usar esse aqui, ó, o Length. O que ele faz? A partir do zero, né, ou seja, do pivô do objeto, que é esse centro aqui, ele traça um raio e calcula a distância, né, ao infinito positivamente, e daqui para dentro, obviamente não tem dentro, né, porque aqui já é o zero. E daí ele calcula o tamanho, né, desse vetor, e dos três vetores ele volta pra gente, no caso do gradiente, é uma esfera. Por que ele volta uma esfera? Porque ele está voltando o length de cada um dos eixos iguais, né? Então ele volta aqui um float pra gente, ou seja, ele está voltando um escalar pra gente, que é o resultado do length de todos os vetores, né? No caso 3. Então, para a gente poder aumentar esse carinha aqui, para fazer essa máscara chegar até o limite dela, né, que é o tamanho do empty, eu vou adicionar aqui um conversor math do tipo subtract, e eu vou subtrair por 1, né, que é o tamanho dele. Você pode ver agora que agora a gente tem, olha só que interessante, a máscara básica aqui. Agora a gente vai quebrar, né, tipo, a gente vai quebrar, né, o efeito. Ok, para fazer isso, eu vou adicionar aqui um textura, noise, colocar um mapping, só que eu vou remover esse cara aqui, ó, a gente não precisa dele. Ao invés desse cara aqui, a gente vai pegar aqui, ó, input, um geometry, e a gente vai usar aqui o position. Qual a diferença do position para os outros? É que esse position aqui, ele representa a posição global dele, né? Então é daqui ao infinito e daqui ao infinito também. E daí representa a posição, né? Tipo assim, é como se a gente usasse a posição do mundo para projetar uma textura, ao invés de usar
as coisas referentes ao objeto, né? Tipo a posição das faces dele, da normal dele. E esse tipo aqui de efeito é bom porque como a gente vai colocar em assets diferentes, quando eles estão em escalas diferentes, acaba sendo meio difícil de você bater certinho a resolução, a textura das coisas, né? Então o position aqui, ele vai servir bem pra gente. Então ele está aqui, ó, a gente vai mexer aqui na escala dele, vou deixar para o padrão 2. E daí aqui, ó, antes do vetor, eu vou perturbar o vetor aqui, ó. Então vou adicionar aqui um color, um mix. Aqui no caso dá para usar um mix porque o mix ele pega cor, tá vendo? E cor e vetor é a mesma coisa. A gente não pode marcar essa opção de clamp aqui, senão ele vai clampear a cor, né? E daí vai parar de ser um vetor, mas eu vou colocar aqui um mix e vou colocar o nome dele, o tipo dele aqui para soft light, que esse aqui ele não afeta a posição, tá vendo? Então com esse aqui ó, a gente consegue controlar o quanto o noise ele vai perturbar, tá vendo? A nossa máscara. Então aqui a gente controla o tamanho, detalhe e assim sucessivamente. Deixar 2 por 2. Esse aqui é o setup basicão que a gente precisa fazer. Agora eu preciso ter um contraste, né? Tá vendo que tem preto vindo pra cá e ele não tá 100% legal. E pra gente poder fazer isso, eu vou adicionar aqui um conversor, map range. E daí o map range ele é a mesma coisa que um color ramp. A diferença é que o from in, from max dele tem inputs, né? E no caso do color ramp tem flag. Então, caso você quisesse usar um color ramp e você colocasse ele dentro de um grupo, né? Você ia ter que ficar abrindo o grupo toda hora para poder mexer nele, né? O que não é o ideal. E daí com o map range a gente consegue ter input, né? Então o carinha que a gente vai mexer, esse carinha aqui, ó, tá vendo? Quando a gente chega ele perto de 0, tá vendo? Ele adiciona um contraste. E é isso que a gente quer. Então, eu vou deixar esse carinha aqui. E depois, aqui no caso dele, como essa máscara aqui, ela tá com clamp, ou seja, ele tá pegando todo o valor que tá, tanto que se eu voltar pra cá, ó, observa como aqui tá brilhando. Aqui tá brilhando porque existem valores aqui que são maiores do que 1. E existem aqui valores que são menores do que 0, né? Isso gera algumas inconsistências, principalmente no Eevee. E daí no caso, quando eu adiciono aqui o color ramp, tá vendo? Ele para de brilhar porque ele clampeou, né? Colocou entre 0 máximo, 0 é o mínimo e 1, né? É o máximo. Só que eu quero inverter essa máscara porque eu quero usar esse mesmo cara, né? Nos dois materiais diferentes para eu não ter que ficar abrindo material por material para poder fazer isso. Então eu vou adicionar uma opção aqui ó, de inverter a máscara. É bem fácil. Depois aqui do map range eu vou desmarcar o clamp, né, para ele ainda ter números negativos e ter números positivos, porque se clampear e aqui ele começar do 0 por 1 daqui ser 0, quando eu inverter, ele não vai inverter para nada, né, porque não existe valor negativo para poder fazer a inversão. Daí para inverter a gente multiplica por menos 1, né? A gente conecta aqui. E olha só que interessante, a gente tem a máscara, ó, a máscara positiva e a máscara invertida. Então eu vou deixá-la aqui. Isso aqui representa a nossa máscara invertida. Então, para suitar entre os dois, né, eu quero ter um controle fácil de trocar. Eu vou adicionar aqui um color, um mix. O mix por padrão, né, é esse mix aqui. Quando ele está 0.5, significa que aqui tem 50% desse cara, 50% desse cara. Se eu coloco 0, tem 0 desse aqui, 1%, aliás, tem 100% desse e 1% e 100% desse. E quando eu faço o inverso, ele, né, tem 100% desse e 0% desse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui primeiro a máscara normal, né, que é essa aqui, e depois a máscara invertida. E daí olha só que interessante, ó. Quando eu mexo no slide, ele vai inverter a minha máscara, porque, né, ela só aqui é a versão invertida e aqui é a versão normal. E daí eu vou dar um clamp, porque agora eu quero que a minha saída seja clampeada. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, e colocar aqui no meu input de alpha, a gente tem, ó, o modelo
com transparência. Que no caso, eu estou usando o Alpha Clip, mas você pode usar, né, os outros modos. Mas olha só que interessante, ó. Eu tenho aqui a minha máscara invertida, e se eu fizer isso aqui, ó, ele vai desinverter a máscara. E por que que ele está com esse espaço aqui, né? Sendo que a nossa máscara está aqui? Porque ele está com um range de valores aqui. E daí a gente precisa aumentar o contraste, né? Que é esse cara aqui, ó. Então, se a gente aumenta aqui o contraste, ó, então a gente tem agora a máscara mais fiel. E aqui, ó, agora ela está exatamente na posição que eu quero. Então eu vou selecionar esse carinha aqui. E olha só que interessante que a gente tem agora. A mesma coisa, se eu quiser inverter, ó, a gente consegue inverter a máscara. E é isso que a gente vai fazer, né? Uma estátua vai estar com a máscara assim, né? E a outra com ela invertida. Feito isso, a gente precisa agora gerar. A gente precisa gerar pra gente. Deixa eu desabilitar aqui o Bloom. Precisa gerar pra gente uma máscara de brilho, né? Eu quero uma linha, né? Pra brilhar. Como que a gente faz essa linha? Com esse cara selecionado aqui, ó, né? Depois dele. Na verdade pode ser esse cara aqui, ó. É até melhor. Eu vou pegar uma outra operação matemática do tipo ABS Absolute. O que o Absolute faz? Digamos que a gente tem aqui um plano cartesiano, né? E aqui a gente tem, por exemplo, -1. E aqui a gente tem um positivo. Quando a gente tem um valor assim, que ele é linear, significa que todos os valores que estão nessa parte aqui eles são positivos, né? Então ele é positivo tanto na direção do x quanto na direção do y, e os abaixo aqui, né, ambos são negativos, né? O que o valor absoluto faz? Ele pega todos os valores negativos e converte em positivo. Então, aqui no lugar que é o zero, ao invés da curva continuar em zero, ela vai positivar, ou seja, ele vai pegar o plano cartesiano e ao invés de ter números negativos aqui, eles vão ter números positivos. Então, ele vai fazer assim, né? Ele vai criar um valor absoluto. Então ele vai chegar aqui, ó, que é onde tem 0, né? Ele vai chegar aqui onde tem 0 e aqui tem 1, né? Ele está fazendo assim. Aí ele vai fazer a mesma coisa para cá, né? Então, se eu pegar esse carinha aqui e conectar aqui, olha só o que acontece. Muito legal, né? Bem bacana. E depois dele a gente também vai colocar um map range para poder controlar, tá vendo, as opções dele. E daí aqui, ó, depois dele, eu vou dar aqui um color e um invert. Na verdade dá para usar também o multiplicado por -1, né, para inverter a máscara. Deixa eu só remover. Para inverter a máscara. Então a gente tem aqui o nosso setup dele, né? Então aqui a gente tem a máscara e aqui a gente tem o brilho, né? Basicamente isso. A diferença é que eu quero ter um offset, né? Eu quero ter a opção de dar um offset. Então esse aqui é o offset geral e eu vou ter aqui um outro offset, vou até zerar ele aqui, ó. Zerar ele aqui, que é para caso eu precise dar um offset, tá vendo, só no brilho, sem afetar a minha máscara de transparência. Então, feito isso, eu vou selecionar aqui, ó, todos esses carinhas aqui, né? Eu vou dar um Ctrl G, vou criar um grupo para eles. E daí aqui, ó, vamos lá. O primeiro cara aqui, ele, na verdade, ele não é esse aqui, ele é um vetor, né? Então, conectar aqui. Só para eu ter o input de vetor aqui, né? Que é o input correto. Pronto, tá correto. Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de ref, que é a referência. No caso, a coordenada, né? E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, a escala, o detalhe, e
eu vou pegar aqui, ó, esse FAQ aqui e conectar aqui, ó. Aí a gente vai chamar ele aqui, ó, de... Esse FAQ aqui, a gente vai chamar ele aqui, ó, de texture mix. Vou deixar por padrão 0.2. Então, eu vou subir esse carinha aqui, né? E eu vou descer a referência. Eu gosto de deixar ela mais na base aqui. Esse cara aqui, ó, ele é o offset, né? Então a gente seleciona ele aqui. Escreve assim, ó, offset. E esse cara aqui, ele é o emit, né? A máscara de emissão, emit offset. Perfeito. Depois a gente tem aqui, ó, esse from max aqui. Eu quero que ele só vai de 0 a 1, né? Só que esse input aqui, ó, ele tem números infinitos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o FAQ aqui, né? Porque ele é um slide, né? Ele vai de 0 até 1, e vou conectar aqui no from max. Esse cara aqui, ó, a gente vai chamar ele aqui de mask contrast. E vou colocar aqui por padrão 0.2 também. E daí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um outro cara para esse aqui. E ele vai chamar aqui de emit contrast. E a gente pega aqui, ó, o outro carinha aqui e conecta aqui também 0.2. Esse aqui é o setup basicão, né, do nosso grupo. E daí aqui a gente tem aqui, ó, esse cara aqui, a gente conecta ele aqui e a gente chama ele aqui, ó, de invert mask. Deixa ele por padrão 0. Depois dele, por garantia, eu vou colocar um clamp e aqui eu vou colocar um clamp também. E esse cara aqui, ó, as saídas, eu quero primeiro o alpha mask, e daí eu quero um segundo, que eu vou adicionar aqui, um color, um mix, vou conectar esse aqui e multiply, e esse aqui vai ser a cor do efeito. Então, conectar ele aqui, e daí eu vou chamar ele aqui, ó, de emit, só emit, deixar por padrão aqui, e a cor padrão dele vai ser verde. Feito isso aqui, a gente tem também essa cor, que eu vou puxar ela para cá, para ela aparecer aqui, né? Então, vou colocar aqui assim, emit color. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso Node, né? Ele desabilitou aqui. Mas o que a gente faz? A gente conecta aqui o Object, aqui na Ref, e daí eu tenho aqui, ó, minha máscara de transparência, que eu posso controlar aqui o mix dela, né? Tem aqui a textura, detalhe. Eu tenho aqui o offset, para caso precise. Emit offset, aí eu tenho aqui, ó, o meu contraste. Eu posso inverter a minha máscara. E eu tenho a minha máscara de brilho, né? Que eu posso aqui, ó, adicionar contraste para ela. E eu posso dar offset nela. Muito bom. Eu vou chamar aqui, ó, de MF Lock Effect. E daí, se você travar ele aqui, ó, toda vez que você vir aqui, ó, grupo, vai estar aqui, Lock Effect. Então, qual que vai ser o setup que a gente vai fazer agora? Eu vou trazer esse carinha para cá, né? Vou fazer o seguinte, vou conectar aqui, ó, Object, vou pegar aqui o meu Alpha Mask, colocar aqui no meu modelo. Começa aqui, a estátua aqui precisa desaparecer primeiro, então o alpha dela tem que estar vindo daqui. Depois eu vou pegar aqui, ó, o meu emit e conectar aqui. Aliás, perdão, aqui no color, eu vou deixar um valor alto aqui, ó, 20, por exemplo. E ele fica
perfeitamente naquela região. A gente vem aqui, ó, emit offset e Chabal. Feito. Vamos diminuir aqui um pouco a mistura da textura. Gosto mais assim. Perfeito. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o Actor 2. Eu vou copiar esses dois nodes aqui, ó. Copy. Vou selecionar. Dou Ctrl V. E daí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui Alpha Mask e o Emit no Emission. A única coisa que a gente vai precisar fazer agora é inverter, né, a máscara. Então, inverter a máscara aqui. Vamos dar aqui um offsetzinho aqui, até ele chegar mais ou menos aqui na mesma posição. E dar um offset aqui. Opa, aqui, ó. Então, a gente chegou no mesmo lugar. Então, agora quando a gente mexe o nosso modelo, tá vendo? A gente consegue transitar entre os dois. E agora vem a parte do drive, né? Vamos lá. Para a gente fazer um drive, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse carinha aqui, eu vou adicionar um drive, e ele vai ser variável mais algum valor, né? Então, vou colocar aqui, ó, variável mais 0, né? Ele vai ser do tipo propriedade sozinha, né? E ele vai ter aqui, ó, o prop, que vai ser a ref, né? E ele tem um path, tá vendo? Qual que é o path? O path é onde que ele vai procurar, né, o caminho dessa informação. Então a gente vai selecionar o empty, vai vir aqui, ó, na pastinha dele. E aqui a gente tem aqui, ó, custom properties. Então eu vou criar uma propriedade, eu vou chamar ela aqui de scale. Ela tem um valor, tá vendo? Ó, valor 1, padrão vai ser 2, né, que é o que a gente tinha colocado, e eu tenho aqui o mínimo e o máximo, vou colocar 10, por exemplo. Eu dou um OK. Eu venho aqui, ó. Essa propriedade ela vai aparecer aqui agora, tá vendo? Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar, copy data path, e daí quando eu selecionar o modelo aqui, ó, eu clico no botão direito, edit drive, e eu coloco aqui o modelo. De forma que ao selecionar aqui o modelo, aqui a variável mais 0, ou seja, é a variável mais o valor que ela tem aqui, né? Então, quando eu mexo aqui, ele vai afetar, ele vai mexer no material, né? Ele está mexendo aqui na escala dele. Daí, para a gente passar para o outro, seleciona aqui, ó, dá um copy driver, seleciona a outra mesh e dou um patch driver. Então, feito isso, ó, se eu mexo aqui na escala, eu tenho o tamanho do meu efeito. Muito legal. Agora vem a parte da pós, né? A parte da pós. Eu vou salvar esse arquivo aqui. E daí a gente vai vir aqui, ó, composite, usar nodes, mas primeiro eu vou fazer um render, ó. Vou vir aqui, ó, input, render layer, né? E eu vou colocar aqui, ó, output composite. E eu vou dar um F12 aqui, só pra gente ter um render, tá vendo? A gente tem agora um render. Qual que vai ser o setup que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, color, mix shader, deixar ele aqui, color ramp, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Por que eu estou pegando ele aqui? Porque todos os valores, tirando a emissão, eles são mais baixos, então eu consigo, tá vendo, ó, forçar até sobrar só o efeito, tá vendo? Porque ele tá brilhando. Aí depois dele eu vou dar um color blur, vou dar um blur levezinho aqui, ó, nele, ó. Blur leve, e depois eu vou pegar aqui um outro cara aqui, ó, conversor, math, multiply, e esse cara aqui, ó, ele vai ser a intensidade, tá vendo, do meu efeito. Deixar por padrão aqui 4, por exemplo. Depois disso, eu vou pegar aqui, ó, um filter,
Sunbeam, esse carinha aqui, e a gente vai colocar ele aqui, ó. Então, ele tem agora, vou colocar um valor aqui, ó, 100. Ele vai fazer esse efeito aqui, ó, que é bem legal, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, depois que eu pegar ele, eu dou aqui um Multiply e eu escolho a cor verde, né? Feito isso, agora é só pegar aqui um outro color, só que agora adição, né? Porque eu quero adicionar o efeito por cima da... E quando eu adiciono aqui, tá pronto o efeito. E daí, tá vendo esse cara aqui, ó? Ele representa qual que é o lugar, né? Da onde vem o ponto que ele puxa os raios, né? Então, por exemplo, se você quiser, ele está mais ou menos aqui, ó. E o que a gente pode fazer? A gente pode arrastar ele um pouquinho, ó, para cá, só para ele ficar mais interessante, ó. A gente consegue mudar, tá vendo, a posição dele para o que achar melhor. Eu, pessoalmente, quando eu fiz o efeito, eu deixei ambos no meio da imagem, porque isso ajudava o efeito a fazer aquele efeito de volume, né, dele passando por uma geometria. Então é isso. Qualquer lugar que você mover, tá vendo, a esfera e você renderizar novamente, ó, ele vai fazer o efeito. E você pode, por exemplo, aqui, ó, escalonar, tá vendo, o modelo. E funciona perfeitamente. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Os arquivos vão estar no meu Gumroad, né, junto com o vídeo. E vai estar gratuito, né, mas se vocês puderem dar aquela ajudinha, porque eu uso todo o dinheiro do Gumroad para desenvolver o meu projeto de joguinho. Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. É isso aí, gente. Muito obrigado e até mais.